Bom dia, paz de Deus. Quero fazer aqui uma apresentação sobre Paulo e Jesus. A coerência teológica entre Paulo e Jesus. Uma análise bíblico-teológica. Alguns críticos argumentam que a teologia de Paulo e Jesus se contradizem. E por meio dessa apresentação que farei, veremos que tanto os ensinamentos de Paulo e Jesus são coerentes e complementares. A mensagem de Jesus. Em Mateus capítulo 4, no versículo 17, e Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus ensinou sobre o reino de Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 27, e Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49, Jesus ensinou sobre a importância da fé e da obediência. Em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40, e Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, Jesus ensinou sobre o amor ao próximo. Agora os ensinamentos de Paulo. Em Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25, e Gálatas capítulo 2, versículo 16, Paulo ensinou sobre a justificação pela fé. Em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 9, e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 ao 16, Paulo ensinou sobre a importância da graça e da misericórdia. Em 1 Coríntios capítulo 3, ou seja, capítulo 13, do versículo 1 ao 3, e Gálatas capítulo 5, versículo 14, Paulo ensinou sobre o amor ao próximo. Coerência entre Paulo e Jesus. Em Romanos capítulo 1, versículo 5, Paulo ensina sobre a ênfase na fé e na obediência. Em Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 27, Jesus igualmente. Em 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao 3, Paulo ensina sobre a importância do amor ao próximo. Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao 40, Jesus igualmente. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 ao 28, Paulo ensina sobre o reino de Deus. Ele enfatiza sobre o reino de Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus igualmente. Passagens bíblicas que demonstram a coerência de ambos. Atos capítulo 20, versículo 21, Paulo prega o reino de Deus, como Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 10 ao 11, Paulo cita Jesus sobre o divórcio. Em Gálatas capítulo 5, versículo 14, Paulo cita Jesus sobre o amor. Então, a teologia de Paulo e Jesus não se contradizem. Em vez disso, eles são coerentes e complementares. Enfatizam a importância da fé, da obediência, do amor ao próximo e do reino de Deus. A autoridade da Bíblia. A coerência entre Paulo e Jesus reforçam a autoridade da Bíblia. Unidade da Igreja. A teologia coerente entre Paulo e Jesus promove a unidade da Igreja. Compreensão da salvação. A teologia coerente entre Paulo e Jesus esclarece a compreensão da salvação. Referências: Bíblia Sagrada, comentários bíblicos, estudos teológicos. Então, esta apresentação, essa análise detalhada que expus aqui, demonstra a coerência teológica entre Paulo e Jesus.
demonstram ensinamentos de ambos que são complementares e não contraditórios. E cá para nós, lá em Atos capítulo 9, Jesus escolheu Paulo para ser seu mensageiro. Como que um mensageiro vai contradizer que o enviou? Não tem lógica isso. Então, essa é a minha apresentação de que tanto a teologia de Paulo como de Jesus não se contradizem. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.